Eu quero que você imagine um ambiente, um tanque, com capacidade para 3.000 camundongos. Esse tanque tem água e comida infinita para os bichinhos, diversas habitações e nichos espalhados por ele. Ele é constantemente limpo pelas forças superiores que ali regem naquele ambiente, para evitar o surgimento de doenças ou qualquer coisa do tipo. Um espaço perfeito, sem predadores, com a temperatura constantemente agradável. Um paraíso para roedores. Mesmo assim, aquela população de camundongos vislumbrou a total aniquilação quando chegou a 2.200 membros. Esse é o Universo 25, um experimento conduzido na década de 60 pelo cientista John Calhoun. Calhoun? Acho que é Calhoun. Pelos vídeos que eu vi, eu acho que era Calhoun. Posso estar errado. Geralmente eu estou. Antes de mais nada, e aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Patrick, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Lembrando vocês, tenho moletons maneiros lá na loja, né? Tá frio. Pelo menos tá frio quando eu tô gravando, pode ser que não esteja mais, porque, né? O clima aqui é louco, né? É uma doideira de verdade. Não esqueçam, ouçam minhas músicas lá no Spotify, vê os outros vídeos do canal, deixa like, se inscreve, essas coisas aí. Vamos conversar sobre o Experimento 25, um experimento onde foi criado um paraíso para ratos, para camundongos, com a capacidade para mais de 3.000 indivíduos, mas eles simplesmente foram extintos quando atingiram ali os 2.200. O que aconteceu? Primeiro de tudo, vamos entender essa história. Esse Experimento 25 começou com o Calhoun selecionando 4 casais de roedores, né, de camundongos, selecionados a dedos, assim, os melhores indivíduos que ele conseguia encontrar, assim, com a melhor genética, com a menor propensão a ter doenças. Perfeitos. 4 casais de camundongos, assim, o mais perfeitos possíveis. E aí começou a primeira fase, assim que eles tiveram a primeira cria nesse universo que ele criou, nesse tanque perfeito, sempre constantemente alimentado e hidratado e livre de doenças e predadores. Ali, quando tiveram a primeira ninhada, começou a fase 1 do experimento Universo 25. Durante essa primeira fase, a população de roedores duplicava a cada 55 dias. Porém, lá pelo dia 315, as coisas mudaram. A partir daquele ponto, os números deram uma pequena estagnada e a população só começou a dobrar de tamanho a cada 145 dias, mais ou menos. Durante essa fase também, os camundongos começaram a diversificar nos seus comportamentos, começaram a mostrar uns comportamentos diferentes do habitual, começaram a se comportar de uma forma esquisita. Cerca de 600 ratos formaram um grupo hierárquico que ocupava a maior parte do tanque, assim deixando menos espaço para os outros ratos dentro do tanque. Começou a surgir um negócio meio desproporcional, onde se você dividisse tudo igualzinho, eles não tinham o mesmo espaço, eles tinham muito mais do que os outros. Também ali no centro do tanque, onde não tinha os nichos, né, porque os nichos eram todos incrustados na parede, surgiu um grupo de camundongos rejeitados. Esses indivíduos, eles eram expulsos do grupo, eles eram afastados do grupo e constantemente hostilizados pelos membros da sociedade, ao ponto de chegar a ter mutilações nas caudas e patas. Durante essa fase também foi notado que os indivíduos mais velhos, né, os ratos mais velhos, tinham uma expectativa de vida maior do que as novas gerações. Um rato mais velho vivia mais tempo total de vida do que um que nasceu nessa nova geração. A expectativa de vida foi diminuindo. Isso principalmente porque os indivíduos mais novos eram os alvos principais dos excluídos, ou para não entrar na hierarquia que surgiu ali do canto do tanque. Mais ou menos pelo meio dessa fase também começaram a surgir alguns indivíduos que apresentavam um comportamento autodestrutivo, meio que de invalidez mental, todos machos. Esses machos, eles deixavam de tentar se reproduzir, eles deixavam de ir atrás de se reproduzir com outras fêmeas, e quando eles faziam isso, eles meio que deixavam de lado, eles não protegiam a ninhada, não ficavam do lado da fêmea, eles só iam embora e nunca mais voltavam, que nem o seu pai. Né? E esses mesmos camundongos que se recusavam a se reproduzir ou abandonavam as ninhadas eram os mesmos que apresentavam uma forte tendência à violência contra o grupo rejeitado que habitava o centro do Universo 25. Devido a essa ausência da presença dos camundongos machos, as fêmeas começaram a se tornar cada vez mais agressivas e territorialistas. Meu Deus, que palavra difícil. Procurando por segurança e por uma possibilidade de subir na hierarquia que surgiu ali dos roedores dentro do tanque, muitas começaram a abandonar as ninhadas ou matar a própria ninhada, na esperança ali de ser selecionada, tipo, pra reproduzir com um dos machos de cima. Umas coisas assim, não dá pra entender a psicologia do rato, assim, exatamente o que eles pensam, mas dá pra deduzir que era uma parada desse tipo, sabe? Porque era o que era visto no comportamento geral ali. Quando chegou nesse ponto, com os machos se recusando a se reproduzir e com a mortalidade infantil crescendo exponencialmente, assim, 90% dos filhotes morriam, a gente entra na última fase desse experimento, que é a fase da morte.
Durante essa fase do experimento surgiu uma nova casta de roedores, que eram os lindos. Os lindos, eles eram camundongos com um comportamento muito atípico, até agora visto no tanque. Eles rejeitavam qualquer função social que existia naquele ambiente, seja ela pacífica ou violenta. Eles não se importavam com território, não se importavam com reprodução, com poder, não se importavam com nada. Eles só se importavam com comer, beber e manter constantemente os pelos limpos. Por isso vem esse nome de os lindos, que eles sempre pareciam mais lustrosos que os outros roedores dali. E para poder fazer isso de comer, beber e se manter limpo, eles precisavam de segurança. Principalmente as fêmeas demonstravam esse comportamento narcisista muito mais forte. Lembra que eu disse que as paredes do tanque eram onde tinham as habitações e tinha vários tuneizinhos, essas coisas? Eles começaram a habitar cada vez mais para cima, as camadas do tanque, para se manter o mais distante possível da parte ali onde ficava a galera rejeitada, onde tinha violência, onde tinha toda a coisa toda. Então os lindos ficavam cada vez mais longe dos sujos. E mesmo vivendo no meio só de outros ratos que são considerados lindos, eles não procuravam se reproduzir e nem se importavam com o territorialismo de, esse aqui é o meu espaço, é aqui que... Eles só existiam. Comiam, bebiam, só, mais nada. Eles, por vontade própria, meio que todos se tornaram estéreos, por assim dizer, porque nenhum deles se importava com reprodução. Como a maior parte dos lindos era composta por fêmeas, dá a entender que boa parte das fêmeas na camada de baixo, na camada dos sujos, diminuíram, né? Você tinha muito menos fêmea do que tinha antes. E muitos dos ratos machos que queriam se reproduzir não tinham como fazer isso e começaram a praticar práticas homossexuais. Os ratos viraram gays, Patrick? Não, eles não viraram gays. Eles só estavam desesperados, eles queriam colocar o trocinho deles em qualquer coisa. E as coisas que tinha eram outros machos, entendeu? Não era que o rato virou homossexual. Caraca, olha, o rato é homossexual. Não era tipo, ele precisava... preciso me livrar dos meus hormônios masculinos. É muito difícil explicar isso sem ser desmonetizado, velho. Você entendeu, né? E uma outra solução além do homossexualismo para quais eles optaram foi o canibalismo. Muitos ratos machos começaram a matar outros ratos e devorar eles, porque isso aumentava as chances deles serem escolhidos pelas fêmeas que sobraram. Sendo, sei lá, você tinha uma fêmea para 5 machos, se você pensar, se eu matar 4, fica 1 para 1. É vantagem. Era mais ou menos essa a lógica dos ratos. E é bom lembrar que em nenhum momento faltou comida. Todos os momentos eles eram constantemente alimentados e hidratados e limpos. Então eles, por vontade própria, decidiram matar os ratos e comer os companheiros ali, os conterrâneos. As fêmeas, por sua vez, também se voltaram para o canibalismo, mas não de outros indivíduos adultos. Elas se voltaram ao canibalismo dos próprios filhotes, meio que querendo evitar a obrigação de criar a ninhada, que é um jeito de se interpretar. Elas passaram a devorar os próprios filhotes após o nascimento. Nesse ponto, nessa fase do experimento, o tanque literalmente foi dividido em 2 partes. Você tinha meio que o paraíso dos lindos em cima e você tinha o inferno dos sujos embaixo. No inferno, literalmente, os camundongos estavam se matando, se erradicando, levando até a própria extinção, por causa ali de manter a hierarquia, a reprodução, o poder, o território, enquanto no céu eles abdicaram de qualquer função social, inclusive a reprodução, e eles estavam fadados a sumirem, a simplesmente deixarem de existir. Após cerca de 2 anos de experimento, o universo 25 foi completamente extinto, totalmente erradicado. Nenhum roedor sobreviveu, com a população total de cerca de 2.200 roedores num tanque que tinha capacidade para mais de 3.000. Confortavelmente mais de 3.000. É sempre bom salientar isso. Em busca de tentar entender por que isso aconteceu, se esse era um comportamento que se repetiria, o Calhoun repetiu o experimento diversas vezes, seja com camundongos ou com ratos. Lembrando que camundongo é aquele pequenininho, o rato é o grandão, então ele fez um tanque pros ratos, o mesmo esquema, capacidade máxima de 3.000. Sempre o resultado era o mesmo. Chegava ali numa taxa populacional ali por volta dos 2 anos, ali dos 2.000 indivíduos, eles se erradicavam. Em algumas repetições ele tentou técnicas diferentes, inclusive um jeito de incentivar os roedores ali, os animais, a serem mais criativos, a serem mais ativos, e isso até que deu uma solução maior pro experimento. Esses indivíduos mais criativos, mais ativos, eles tinham uma expectativa de vida maior e melhor, mas só serviu para adiar um pouco o mesmo resultado. Todas as vezes o resultado era o mesmo. Calhoun deu o nome desse fenômeno de behavioral sink, ou numa tradução livre, decaimento comportamental. Nas palavras dele, em situações ideais, quando a população atinge um pico de crescimento, ela é fadada à extinção. Em situações ideais, ele está querendo dizer que uma utopia é impossível. Em uma situação utópica, quando a população alcança certos níveis, ela se autodestrói. Todo esse conceito
conceito aí do tanque, do experimento do universo 25, é bem similar se você parar pra pensar, por exemplo, com uma série da Netflix nacional, que você provavelmente deve ter assistido ou ouvido falar, que é a série 3%. Isso aqui é um spoiler, tá? Desculpa, perdão. Pra você poder entrar na utopia dessa sociedade, pra você fazer parte dos 3% da sociedade, os membros perfeitos, que são selecionados a dedo ali, que fazem todo um teste pra poder ser selecionado como um membro perfeito, precisa abdicar da sua função reprodutiva. Eles são esterilizados. Eles se tornam estéreis pra poder entrar nesse paraíso, senão eles não podem entrar. Se você parar pra analisar, parece ser um comportamento bem parecido com um dos lindos, indivíduos perfeitos, que tem ali um checklist de coisas que eles fazem e que abdicaram da reprodução, por exemplo. Tá bom, falei de tudo isso, vamos falar da recepção desse experimento. Obviamente, muita gente, muitos membros ali tanto da comunidade científica quanto críticos gerais de revistas e etc, tiveram um repúdio muito grande do experimento do Calhoun. É crueldade com os animais. Não era isso não existia na época, tá? Eles sentiam um repúdio muito grande do experimento do Calhoun por comparar o ser humano com um rato. O ser humano perfeito e intocável não poderia ser comparado com um rato. O ser humano perfeito e intocável não poderia ter o mesmo comportamento de um roedor. Mas eu aposto que enquanto eu contava a história, em vários momentos do vídeo, você pode ter assimilado coisas que você já viu na sua vida ou na sociedade, ou pessoas que você conhece com os comportamentos de alguns desses indivíduos. Curioso, não? E mais, se experimentos farmacêuticos e da medicina no geral, às vezes sobre câncer, AIDS, etc., são testados em roedores, por que então o teste do Calhoun é inválido? Porque no rato, que é quando é pra fazer remédio, é válido, mas quando é pra falar que a humanidade não pode alcançar uma utopia, se torna inválido. Outro ponto que levantaram também é como animais, quando colocados em ambientes diferentes dos quais eles foram feitos, né, dos quais eles evoluíram para viver, tendem a ter comportamentos estranhos e ilógicos. É um argumento válido, se você analisar, por exemplo, o que acontece com algumas espécies de animais mais exóticos quando são colocados em cativeiros, eles têm a ter esses comportamentos esquisitos, a não se comportar direito. Porém, se você analisar a situação do começo do nosso cenário ali, nos primeiros, sei lá, da primeira metade do experimento, os animais se comportavam de acordo com o ambiente que foram feitos. Eles estavam num paraíso, para eles era tudo perfeito. E se realmente se o comportamento deles foi causado por causa do ambiente não ser o ambiente pelo qual o cérebro deles foi feito para estar, o que isso difere da sociedade moderna? O mal do século é a depressão e a ansiedade, que são problemas mentais e que estão aumentando pra cima e pra baixo, pra tudo quanto é lado. A gente vive em ambientes artificiais que construímos e a gente se empilha e se amontoa em ambientes artificiais construídos por nós mesmos. Doenças erradicadas voltam, novas doenças surgem. Até que ponto o ambiente do ser humano é o espaço ideal onde a gente evoluiu para crescer? Até que ponto a pressão social, o estresse do dia a dia, da sociedade, do cotidiano é o nosso ambiente evoluído? Porque se então os ratos se comportaram de forma estranha e destrutiva, porque estavam num ambiente do qual eles não foram feitos para estar, até que ponto o nosso ambiente foi feito para estar? Porque se com o passar dos anos, com o passar da evolução da sociedade, essas doenças mentais acabam aumentando e se tornando maiores e mais frequentes, isso não é normal. Afinal de contas, elas se chamam doenças. Uma das coisas que as pessoas sugerem também é que o experimento do Calhoun não foi bem feito, que, por exemplo, o paraíso, o universo 25, tinha que expandir de acordo com a expansão da população. Quanto mais ratos surgissem, maior tinha que ser o cenário, maior tinha que ser o espaço deles. Mas aí a gente volta pro mundo real. Quando a gente alcançar um limite de população, o planeta vai se expandir? Nosso espaço é limitado. O espaço onde podemos habitar é limitado. Quando dizem, o espaço tinha que aumentar junto com a população para ter realmente uma conclusão mais realista, qual é a realidade disso? Outra coisa a se levantar nesse mesmo ponto, os recursos. Os roedores tinham água e comida infinitas, e limpeza, higiene e saúde infinitas. Nós não temos. Tudo nesse planeta tem um limite, é uma validade. Esse é um experimento que, se você pega para realmente analisar a fundo, você começa a traçar paralelos com a existência, com a realidade da humanidade em si só. E você começa realmente a se pensar se Calhoun tinha razão. Um paraíso, uma utopia é impossível, ela tende à autodestruição, porque o experimento teve resultados extremamente parecidos todas as vezes que foi repetido. Foi sempre a regra. Então você fica pensativo. É uma doideira, é uma coisa muito louca que faz a gente pensar e refletir sobre nós mesmos e o ambiente que vivemos. E eu quero saber de vocês. Me conta aí embaixo o que vocês concluíram com o experimento do Universo 25. O que pode ser concluído? Quais são as suas observações? Vamos discutir civilizadamente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like aí embaixo. Se inscreve aqui no canal, compartilha se quiser. E é isso. Vejo vocês na próxima. Falou.